Olá, meus amigos, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Hoje eu vou estar recebendo uma amiga, ela que está badalada aí com material novo, um trabalho novo. Hoje eu estou recebendo minha amiga Cíntia Meirelles. Amiga, muito obrigado por ter um tempo para Agradeço. vir aqui à minha mesa. Sei que tu tem uma agenda muito concorrida, muito atarefada, mas fica o meu muito obrigado. Amiga, eu tenho um lema aqui no meu podcast que é um bate-papo direto ao ponto, sem enrolação, porque eu entendi que tempo é tudo, né? Não temos mais tempo a perder. Amiga, a gente Uhum. começa aqui de uma maneira, parece que muito direta, mas é assim que a gente começa. De fato, quem é a Cíntia Meirelles? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, por conhecer um pouco a minha história e um pouco, principalmente, da história de quem teve a ideia do livro, que foi o Espírito Santo. Eu nasci em Nova Iguaçu e cresci em Nilópolis, aonde eu me desenvolvi ali, crescendo nas fases do Sim, desenvolvimento, e conheci também o meu marido em Nilópolis, quando eu tinha 17 anos, ele tinha 18. Eu cresci num lar evangélico, minha avó, bisavó, minha mãe, cristãs, Igreja Batista tradicional, e ali eu fiz algumas etapas de mensageira do rei, mas com 15 anos eu afastei. Nesse período eu conheci meu marido e nós tivemos essa paixão, esse amor à primeira vista. Nós nos bacana. conhecemos num clube, numa matinê que eu fui meio que escondida da minha mãe. Eu pedi para ela, mas ela nunca deixava, mas como era cedo, daquele dia ela deixou. E foi onde eu vi uma gargalhada muito, muito gostosa, e quando eu olhei era ele. E ali a gente se conheceu e começamos a construir a nossa vida. Depois eu mudei para Tanguá, ele foi administrar um sítio, uma fazenda lá de pesca e pague. Aí eu já tinha a minha Bia, minha filha, que é a minha filha mais velha, e lá eu tive o Bruno. Eu tenho 2 filhos. Então eu Sim, tenho 2 filhos e tenho 3 netos, porque a minha netinha Ana nasceu tem 5 dias. parabéns. Obrigada. E eu tenho uma outra netinha que vai nascer também esse ano, ainda em setembro, e o meu primogênito, que é o Arthur, o meu neto mais velho do Bruno. E a minha história, ela se passa nesse contexto onde a gente, novo ainda, com vários desafios, resolve assumir a responsabilidade de construir uma família sem muita estrutura, também sem ter muita experiência, porque crescemos em lares com famílias Sim, disfuncionais. E quando nós vamos para Tanguá, ali a gente fica no sítio, ele trabalhando ali naquele sítio. Depois precisamos sair, eu precisei sair para trabalhar e eu não tinha experiência, só tinha um ensino médio. E fui trabalhar com seguros. Então eu ia de Rio Bonito, que nessa época eu morava em Rio Bonito, ia de Rio Bonito para o Rio de Janeiro, para o centro do Rio, na Visconde de Alma, para trabalhar com seguro. E quando a gente viu que o negócio era bom, a área do seguro, meu marido foi deixando a fazenda, foi deixando porque também os negócios não estavam bem, e ele foi comigo. E hoje ele é corretor de seguros há mais de 25 anos aqui na cidade. Depois nós viemos para Maricá, viemos visitar um casal de amigos. E nossos filhos, lembra, eles cresceram na fazenda, então eles não viam muitas pessoas. Quando nós chegamos no condomínio Elisa para visitar um casal de amigos, eles ficaram apaixonados por tantas pessoas, crianças brincando. Eu falei, meu Deus. Aí foi que a gente foi se dar conta que a gente precisava trazer esses meninos para a a civilização, necessidade. para que eles pudessem ter contato com pessoas, não só com os animais. É interessante isso porque os nossos filhos, eles vão carregar a experiência do que aprenderam principalmente na primeira infância. Então, meu filho ama cavalos, ama fazenda. Eu acho que tem muito a ver com o lugar que ele cresceu na Sim, primeira infância. Mas, enfim, nós construímos a nossa vida aqui. Então, a partir aí de 2002, nós mudamos para Maricá, já com o seguro, mas só no Rio. A gente não tinha muita opção de empresas em Maricá. Então, ele começou aqui meio que sem acreditar muito. em E 2002 isso. 2002 2002, não era a dinâmica que a cidade tem hoje, de né? Não jeito era a nenhum. proporção. Quem hoje observa e vê Maricá não conhece o que a gente chama de Maricá antigo, né? Mas pode Realmente, continuar. não tinha nada. A gente parava em qualquer lugar, rapidinho para ir no banco. Sim, E a gente viu o desenvolvimento da cidade, a gente viu nesse tempo também o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, porque um fator importante assim da minha história, eu digo que é o crucial, foi ter voltado para os caminhos do Senhor, né? Afastada há 15 anos, eu tinha uma vida antes
de Jesus e uma vida depois de Jesus, né? A gente viu Deus restaurando nosso casamento, que não estava bem na época. Filhos pequenos, quem tem filhos pequenos sabe do desafio que é você Verdade. ter uma estrutura de um relacionamento saudável para dar conta dos desafios que é criar filhos e administrar finanças e tudo mais. Então, nós viemos viemos desse histórico de começar muito cedo. Tivemos também um bebê que faleceu antes da Bia. Eu tive um primeiro neném, né, que morreu com horas depois, e isso uniu mais a gente, mas também trouxe muitos medos, né? A gente Sim. tinha muitos medos, muita insegurança. E aqui ele estabeleceu a corretora cresceu, mas eu sentia que ainda tinha algo em mim que estava incompleto. E aqui eu voltei para Jesus. É muito interessante essa história, porque o livro fala sobre orações proféticas. E orar é conversar com Deus, né? Orar é um bate-papo. Sim. Com aquele que conhece você melhor do que você mesmo. Melhor do que essa própria. E como que começou a minha história nesse contexto, voltando para os caminhos do Senhor? Porque, embora eu tenha crescido num lar evangélico e frequentava, eu não conhecia. Frequentar não é conhecer, não é a mesma coisa. Frequentar é estar. É como, por exemplo, ir ao McDonald's e não ser um hambúrguer. Eu vou ao McDonald's. Sim. Eu estou ali, mas eu não sou dali. Então, quando eu tive essa pessoa que me parou no condomínio, Elisa, primeiro lugar que nós moramos aqui em Maricá, ela me falou, olha, eu não conheço bem você, porque nós morávamos em Maricá, nós trabalhávamos no Rio, ainda tudo era lá. Ela falou, Deus tem me levantado de madrugada para orar pela sua vida, e eu oro, e eu pedi para Deus, se é da sua vontade que eu fale com ela, algo que o Senhor me dê o encontro. E como o encontro aconteceu, ela veio falar isso para mim, ela falou, olha, Cíntia, Deus me levantou de madrugada para orar por você e para dizer para você, se eu te encontrasse, claro que ele já sabia disso, óbvio que Deus nunca é surpreendido, que ele te ama muito. E nesse tempo, lembra que eu falei, eu fiquei 15 anos afastada, então eu estava chegando em Maricá, a vida financeira toda de cabeça para baixo, nosso casamento também, as coisas não estavam bem, e eu chorei. Sabe, como uma criança. Eu fui para casa, eu queria estar com ele. Eu só queria estar com ele. E eu me tranquei no quarto, como Jesus ensinou, né? Em Mateus 6. Para orar, você fecha a sua porta no secreto e o seu pai que te vê no secreto te recompensará. E o Senhor me recompensou com satisfação. Ele me encheu ali. Ali não foi numa igreja que um pastor fez o apelo e disse, alguém quer voltar para Jesus? Porque isso acontece, isso é muito bom. Mas não, foi eu e ele sozinha ali. E ele falou, eu quero você de volta. Ele me lembrou toda a minha jornada com as minhas avós, porque as minhas avós eram fervorosas. Eu passava férias, quando garotinha, em Campos do Goycatazes, em frente ao Rio Paraíba do Sul. Imagina, 8, 9 anos, você não quer participar de culto matinal às 5 da manhã. Não, você não quer. Mesmo. Ela ia lá, me chamava, minha avó, que foi para cuidar da minha bisa, porque lá em casa o pessoal gosta de viver bastante, graças a Deus por essa longevidade. Mas ela me chamava, Cíntia, me chamava minha irmã também, Luciana, vamos para o culto matinal. E culto mesmo, gente, oração, louvor. Aí a gente, tá bom. Aí eu falava, não vou não. Ficava ali, pedia perdão para Deus, mas não ia. E aí eu digo que eu fugi da minha avó, mas das orações dela eu nunca consegui fugir. Não tem como fugir. As orações, elas são a única coisa que nós encontramos na Bíblia, que elas têm um lugar fixo que sai da terra e vai para o céu. Que está lá em Apocalipse 8. A Bíblia diz que os anjos recolhem as nossas orações, são incensos que ficam no altar de Deus, no incensário. Então eu fui encontrada pelas orações da minha avó, da minha bisavó e dessa irmã e outras que talvez eu nunca vou saber, que também oraram por mim. E eu voltei correndo para Jesus e eu mergulhei nessa graça. E aí, o que ele fez? Ele tinha... eu digo que Deus, ele não tem pressa, né? Porque pressa é uma característica de quem anda sempre atrasado. Ele é uma pessoa o Espírito Santo, que tem senso de urgência, por exemplo, para que a gente se posicione. Eu vi que Deus fez isso comigo, então eu voltei numa igreja, essa igreja saiu de Maricá, e eu fui visitar a Nova Vida, a igreja que nós pertencemos, lá com o pastor Silvio, e as palavras do pastor ia pregando, iam como uma espada entrando em mim, me curando. Ali
também com meu marido, que estava começando a caminhar com Jesus. Ele não veio de família evangélica. Aliás, ele nem gostava de crente. Talvez a gente vai encontrar alguém que está vendo esse podcast Sim, que seja essa pessoa. E meu sim. marido dizia, eu nunca vou ser crente. Se você conhecer, ele vai saber que ele é o último a sair da igreja. E ele quer ficar ajudando para fechar, porque ele entendeu que o cristianismo não é sobre um lugar, mas é sobre uma pessoa, né? Que é a pessoa de Jesus. E a Nova Vida nos ajudou nessa caminhada no desenvolvimento da nossa nova natureza em Cristo Jesus, né? Sobre nascer de novo. E aí, como eu te falei, nós já tínhamos a empresa que estava muito bem, graças a Deus, que é a Meirelles Seguros. Mas eu falei para ele, eu sinto que eu tenho algo maior dentro de mim que eu não sei explicar. Então, eu comecei a ver um curso para uma formação superior. E aí eu vi que a minha igreja tem bastante psicólogos, eles são maravilhosos. Eu falei, aonde eu posso ajudar? Então eu fui fazer fonoaudiologia, que é a ciência da comunicação humana. E depois eu fui entender que, na verdade, a comunicação sempre foi algo que ardeu dentro de mim. Eu sempre fui muito comunicadora e, às vezes, também paralisada por algumas pessoas na infância, porque quando a criança fala muito, a gente pode não identificar valor nisso e mandar calar a boca, ou Sim. engolir o choro, coisas que paralisam esse desenvolvimento. Então, uma dica aqui é identifique qual é o valor que os seus filhos carregam, porque desde pequenininho eles dão amostras para nós Sim. que Deus colocou neles. Afinal de contas, nós fomos feitos por um Deus que é intencional. Então, tudo que carregamos tem uma intenção própria para que tenha algo que vai fluir nessa terra para pessoas, porque o que eu carrego é para o outro. Sim. E aí eu comecei a ser desenvolvida na Nova Vida, então eu comecei a fazer fonoaudiologia. Meu marido falou: você é louca. Alguém que tinha dificuldade com aprendizado vai voltar a estudar, porque eu era, pensa aquela que chegava final do ano, todo mundo de férias, e eu lá, ó, recuperação. Ia para recuperação, porque eu tinha dificuldade de leitura, de escrita, e aí depois estudando, é que eu fui ver que provavelmente eu era uma criança dislexa, com alterações do processamento auditivo central, que é a capacidade de concentrar em meio aos ruídos. Mas eu fui porque a minha filha carregava dificuldades e nenhuma profissional conseguiu me ajudar. Então, a fonoaudiologia, no último período, eu encontrei fatores que, assim, sinais de que o problema que ela carregava estava na alteração do processamento auditivo central. Que a Bia, ela é uma artista, pinta, né? Ela dá arte da pintura, fez escola de belas artes. E até nós chegarmos nesse lugar foi uma grande dificuldade. Mãe já carrega um senso de culpa. Acho que desde que a criança nasce, Sim. a gente está sempre olhando e assim, meu Deus, falhei em algo. Mas já adulta, ela deu conta de passar pelos processos na escola, ensino fundamental e médio, mas pôde fazer uma faculdade já comigo também na faculdade. Olha só como é que Deus muda a história. Então, alguém com dificuldade na infância estuda para ajudar a filha com dificuldade e Entendi. encontra esse lugar de cura. Porque eu penso que a ciência, ela coopera com o que Deus já quer fazer. Sim. É um projeto que Deus tem que a gente desenvolva todo o nosso potencial. Então, a ciência vai nos ajudar nesse mecanismo, né, de trazer aquilo que nós carregamos. Um fator importante para a gente falar aqui é que quando a criança tem uma dificuldade de linguagem, que é o hemisfério esquerdo com dificuldade no desenvolvimento, que é a fala, que é, por exemplo, a leitura, o hemisfério direito, que é o hemisfério da arte, onde a gente tem a capacidade de criar, ele vai sendo mais desenvolvido. Ele acaba sobressaindo, digamos assim. Porque ele na verdade, quando eu tenho uma dificuldade. Isso acontece com a gente está com uma dificuldade num braço direito, então eu vou fazer esforço com esse, Sim. compensando. E ela foi para a área da arte, é uma linda cria, fez um enxoval toda da filha dela. Depois vocês olham o Instagram dela, eu não vou ficar aqui babando muito, mas eu vejo uma graça de Deus sobrenatural na nossa história, Sidney, mudando aquilo que era vergonha e talvez aquilo que fosse ser realmente perdido. Deus pegou e restaurou. Ele restaurou a nossa vida. A igreja foi fundamental nisso. Então, na fonoaudiologia, eu pude também ajudar, servi na minha cidade, trabalhei na Secretaria de Assistência Social, no CAIF, com pacientes com PCDs.
Trabalhei ali 3 anos, depois também servi na Secretaria de Saúde, bem aqui da Prefeitura de Maricá, onde eu estabeleci alguns projetos de terapeutas, né, em grupos, na Igreja do Retiro, que abriu a porta para nós. Mas eu entendi que Deus estava me chamando para algo que ia se ampliar, que hoje, nesse podcast, eu não tenho total clareza para os lugares. Eu sei que eu tenho ido por aí afora. As igrejas têm me chamado, eu tenho ido falar do livro, porque, como eu te disse, eu tenho uma história nesse lugar da oração que eu nem sabia que eu tinha. Sim. E olha que interessante. Em 2000 na pandemia, eu comecei uma live, e aí a live nasceu na pandemia, toda esse contato com o digital, ele foi enfatizado na pandemia. Todo mundo foi para conhecer Zoom. Eu nunca tinha nem ouvido falar disso, Sim. não é? E quando eu comecei 6 horas da manhã, Deus botou no meu coração de fazer uma live para ajudar as pessoas a fortalecerem com oração, que a live chamava Comunicação com o Pai. Eu pensei, olha só como é que Deus ele tem um senso de humor. Então, você vai comunicar, porque você é fonoaudióloga, ciência da comunicação, e você vai comunicar comigo, isso é intercessão, eu sirvo no Ministério de Intercessão da minha igreja, então você comunica comigo, e eu comunico com você e espalho para pessoas que vão estar ali com você nessa live. E essa live eu fiz 2 anos de live, 6 horas da manhã, quase todo dia. E ali eu vi que Deus tinha um projeto que era maior do que aquilo que eu poderia imaginar. Então, a minha história é uma história muito grande. Bacana demais. Muito grande. Eu acho que até eu dei uma resumida boa, porque eu acredito que o que a gente carrega vai além daquilo que a gente mentalmente tem capacidade de compreender. Você vai compreender com o coração. A Bíblia diz isso, né? É com o coração que eu creio e a boca confessa. Você vê a importância do falar e sobre o que eu falo também. Então, a oração profética é a oração do que está no coração de Deus. É uma oração do céu para a terra. Porque alguém com uma identidade curada em Deus, ela vai falar alinhado com o que Deus fala. Interessante demais. É muito bacana observar as suas informações, é claro que de maneira resumida, porque se a gente for contar de fato a nossa vida, a gente vai ficar o dia inteiro. Ô, gente, desculpa que eu fui lá em Tanguá, Rio Bonito, Niterói, Maricá. Mas é interessante demais e você vem entregando informações e ganchos maravilhosos. Eu costumo dizer, Cíntia, que a virada de chave, sabe, a mudança, aquilo que faltava em nossas vidas, nem sempre está atrelado ou relacionado à nossa maior habilidade. Eu costumo dizer de que o virar da chave, a mudança na nossa vida, tá com a coragem que a gente carrega. Porque quando você diz que o teu marido agora acaba deixando a administração de um lugar para entender de um outro negócio, é coragem. Por quê? É muito difícil abrir mão do que está entrando sólido, aquele pouquinho, para começar algo novo. E, de fato, o que te faz fazer isso é coragem. Eu costumo dizer de que com o relacionamento com Deus, isso serve para qualquer ser humano, de fato, mostrar para nós uma coragem que a gente não via dentro de nós. Eu embaso isso no relacionamento, ou melhor, no fato, quando Davi vai enfrentar o gigante, ele vai se propor a enfrentar. Quando você examina as habilidades de Davi, há alguns preletores que ele vai concatenar dizendo de que Davi tinha experiência para derrubar o gigante. Não quero discordar, mas não penso a esta maneira. Vou explicar a minha linha de raciocínio. Quando digo que Davi tinha experiência para derrotar o gigante, baseando-se em quê? De que ele enfrentou um urso e um leão, eu tenho que ser observador e entender de que leão, urso e gigante são 3 seres distintos.
O leão ataca de uma forma com que o urso não ataca e o gigante também não. Então, a habilidade de matar leão não serve para matar o urso e para matar o urso não serve para derrubar gigante. Porque se fosse assim, era fácil uma pessoa que está acostumado a matar uma galinha matar um boi. E você vê que são técnicas diferentes. Mas você mata a galinha, vai matar um boi facilmente? Não. Há uma técnica empregada, uma maneira diferente. São bichos distintos, de porte diferente, então é muito complexo. Porém, ainda que tivesse matado o leão, matado o urso, bacana. O gigante era uma outra situação. Era um ser pensante, que não atacava de quatro patas, que não mordia, mas tinha um ferramental, espada, escudo. Então, o que de fato modifica e vira a chave da nossa vida, nem sempre é a habilidade que carregamos, mas é a coragem que temos em enfrentar. E aí, quando o teu marido está dizendo, pô, aqui tá bom, não posso estar vivendo a melhor vida, mas eu tenho um lugar para estar, eu tenho um recurso que entra. Agora, mudar a logística, começar a mexer com seguro simplesmente porque eu vi a minha esposa tendo recursos, é coragem. É você enfrentar. Fala, cara, eu nunca fui boa na escola, mas eu vou enfrentar, eu vou me dedicar, eu vou fazer por mim e também pela minha filha. E você tocou numa situação da dislexia, eu identifiquei a dislexia na minha esposa lendo um livro. Eu lendo um livro de George W. Bush, eu fui entender acerca da vida dele que ele é dislexo. E ele começa a contar situações da infância dele, a trocar, ela troca V por F. De tal maneira que, para mim, que não sou dislexo, é assustador. Eu falo, não tem lógica ela trocar V por F. De tal maneira que ela tem dúvida no cérebro dela se faca é com V ou com F. Isso para um cérebro normal é muito lógico. E eu identifiquei que ela tinha todas as características de que eu encontrava no livro acerca da dislexia. Isso. Então, e aí você entende que é necessário fazer algumas coisas pelo outro também. E a vida sempre é. Eu costumo dizer que um turbilhão de coisas. Às vezes a gente não sabe nem onde está e muito menos para onde vai. E quando você relatava um início, e no início sempre é mais complexo, ainda quando não se tem um aporte familiar, né? Os ensinamentos familiares torna-se mais complexo. E aí você estava relatando de que o início da família, o problema financeiro, o problema familiar, e aí envolve o sentimental, o emocional. E aí eu me lembrei de um louvor de que também lembro do meu início, mas eu lembro de um início de um louvor que diz projeto falido, que ele investiu. Tem projetos e áreas da nossa vida que todo mundo olha e diz, não vai ter jeito. É melhor largar a mão. Não vai, Cíntia não melhora, ele não melhora. Mas tem projetos que parecem falidos ao olhar humano e Deus resolve investir. Eu sou um projeto falido que ele resolveu investir. Só para embasar aqui e terminar o assunto, eu sou o cara que, quando eu passava na porta da igreja, os próprios pastores diziam, para esse não tem jeito. Quando o Senhor me chama a uma conversão, pastores relatavam isso no púlpito das próprias igrejas. Me perdoa, mas eu achei que para você não tinha jeito. Então eu sei o que é estar em um projeto falido, e ele resolve contrariar todo mundo para mostrar em você que ele é Deus. Mas me conta um pouquinho desse livro, eu sei que... Posso só fazer aqui dentro do que você falou? Por favor, fica à vontade. Sidney, você falou. É um projeto falido, um projeto no padrão desse sistema do mundo. Porque Deus, ele sabe o que ele fez. Sim. E tudo que a Bíblia diz que Deus fez, lá em Gênesis 1, tudo ele disse que era bom. Criou o mar, criou a divisão de terra, os animais. Mas quando ele fez o homem, ele disse, isso é muito
bom. E é legal que o que eu vou dizer já tem link com o livro, com o devocional, né? Que ele veio em forma de devocional, esse meu primeiro. Porque Deus nos fez como ele é. Ele falou, façamos o homem, Gênesis 1:26, Sim. façamos o homem, Nossa imagem. a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele disse, façamos. No versículo 27, ele fala, então, assim o homem foi feito. O homem foi feito a partir do que Deus disse. Então, tudo que Deus diz, ele cria. Sim. Para fazer vocês pensarem que o que nós falamos, estamos criando junto com Deus ou com o sistema que rege esse mundo, que é o sistema das trevas. Só existem esses dois. Por isso é muito importante que a gente renove a mente na palavra para que a nova natureza seja instalada com o padrão da onde agora nós devemos andar, que é o padrão do céu. Então, no padrão do céu, você é alguém que tem muito potencial, porque ele fez você a imagem e semelhança dele, Sim. com característica que ele carrega. E o que ele viu era que era muito bom. Os homens não conseguem ver beleza. E aí eu entro no profético. Por que orações proféticas? Aliás, profético, em algumas das nossas igrejas, de uma maneira geral, o profético se corrompeu no sentido que eu digo, pelos exageros. Existe muito exagero e levando a profecia como algo que eu digo que é o seu futuro. E às vezes eu trago a pessoa que profetiza traz isso de uma forma, às vezes agressiva, um dedo apontado e uma gritaria que às vezes as pessoas não entendem nada e pessoas às vezes nem querem ir na igreja com esse movimento, com medo de serem expostas. Isso não é profecia. Eu não preciso ser profeta para ver pecado. Mas eu preciso ser um profeta para ver o tesouro que Deus plantou quando criou você à imagem dele. Sim. E que às vezes isso está lá sufocado no meio do lixo de tanta dor, de tanta perda, do luto, do abandono, da escassez, do sofrimento. Mas essas coisas não é quem eu sou. Eu sou uma criação de Deus, uma filha amada de Deus, uma filha ungida, como Isaías 61 diz. O Espírito do Senhor está sobre nós. Quando está sobre nós, a gente é uma bênção para o outro. Quando ele está só em nós, a gente só é uma bênção para nós. Sim. Mas quando está sobre, ele vai transbordar. Então, o profético, que tem mais ou menos uns 2 anos, eu comecei a estudar mais sobre o que é o profético. Eu vi que Deus estava me levando para um lugar que ele quer restaurar, para que a igreja caminhe com sanidade, com firmeza e com responsabilidade. Sim. Porque os 5 ministérios de ofício que Jesus, em Efésios 4, antes dele subir ao céu, ele distribui aos homens, ele deu apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Os 5 ministérios, eles devem cooperar, eles devem treinar os santos, a fim do aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento de Cristo. O que o ministério profético, junto com os outros ministérios, vai fazer é aperfeiçoar os santos para um pleno conhecimento de Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus é a esperança viva. E como a gente não tem modelo no Novo Testamento, os modelos são de profeta, são sempre modelo antigo. Eu tenho até um curso que eu abri a minha primeira turma ano passado, um grande desafio, porque eu fui fazer a escola Bethel Church, que é a BSSM, a Escola do Sobrenatural, e eu comecei a ser ativada nesse lugar de entender o profético e de me mover de uma forma profética, segundo os padrões do que o apóstolo Paulo estabelece lá em 1 Coríntios 14, porque ele cria um protocolo de como o profético deve se mover, né? Então, no 12, 1 Coríntios 12, ele trata dos dons, que parecia que a igreja de Coríntios ali tinha um pouco de... né? O dom de profetizar é maior, o dom de cura, o dom de... Eles, olha... Aí no 13 ele fala, eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Existe um dom supremo, que é o dom do amor.
Então, no 14, quando ele começa a estabelecer o protocolo, ele diz: sigam a verdade em amor e busque com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. E aí, no 4, no versículo 3, ele diz: mas aquele que profetiza, faça para encorajar, para consolar e para edificar. Em outras versões tem exortar, mas essa palavra exortar no original, ela é trazer para perto. O profeta da nova aliança, ele traz para perto de Jesus. Ele pega você que está longe, ele ensina sobre o amor de Deus e ele atrai você. Porque Jesus atraía, Sidney, quando ele caminhava na terra, tinha muito fariseu, tinha muita gente mestre da palavra, tinha muita gente conhecedor da lei, Sim. mas Jesus, ele tinha uma comunicação que atraía multidões. Ele ia no mar, imagina alguém, eu penso na fonoaudiologia, a gente estuda muito essa questão auditiva, acústica. Sim. Como que as pessoas, 5.000 pessoas, vão ouvir alguém falando sem microfone? Sim. Então Jesus entra num barco, porque ele conhecia a estrutura, né? A esfera de amplificação de voz. Ele entra no barco porque o vento faz isso com a voz e joga para a terra. Então todos ouviam Jesus e queriam ouvir mais Jesus e queriam ouvir Jesus porque Jesus veio inaugurar um novo e vivo caminho. Quando você vai saber se você está na nova aliança que Jesus veio inaugurar pelo seu sangue, que é firmada em superiores promessas? Ou seja, quando você vê que a coisa é viva dentro de você, quando alguém fala e aquilo, é isso que o profético faz. Gera vida, gera encorajamento. E olha que legal que Jesus, em João 16, ele fala: é melhor para vocês que eu vá. Eu preciso ir, gente. Ele estava ali treinando seus discípulos para a partida dele. Eles ainda não entendiam. Imagina que loucura. Sim. Eu acho também que eu ia ficar do mesmo jeito. Assim, não. Como que é melhor para a gente? Se você está aqui, faz milagre, cura a gente, ensina a gente, ama a gente, supre a gente, como que vai ser melhor para nós se você for? Ele diz: porque quando eu for, acho que está lá no versículo finalzinho de João 16, quando eu for, o encorajador, ele vai ser enviado. É o meu espírito. Você falou sobre coragem. É isso. Esse prefixo em é Uhum. dentro. Uhum. O encorajador, o que faz você ter coragem, está dentro. É o Espírito Santo. Ele está dentro. Então, o Espírito da verdade é que vai nos conduzir à verdade. O Espírito Santo, ele foi enviado e ele tem essa função. Jesus falou: ele vai contar para vocês tudo que ele ouviu do meu Pai. Ele quer. Sabe o que acontece hoje, Sidney? A gente se prepara muito, a gente estuda muito. E eu amo estudo, gente. A minha igreja, ela é firmada na palavra de verdade. Ela estuda, ela ensina, ela tem muito zelo pelo Sim. ensino. Mas a gente precisa entender que existe um lugar onde eu vou parar, ouvir aqui dentro e perceber o que ele quer que eu faça. É de dependência. Porque é isso que Jesus disse em João 16. Ele disse: ele vai comunicar para vocês, ele vai dizer, ele vai guiar, ele vai dirigir vocês. Ele é o encorajador. E olha que legal, esse dia eu estava estudando sobre as palavras no seu original. Que é Sim. legal a gente saber disso, porque às vezes lá no hebraico tem um significado assim muito abrangente e a gente só conhece uma partezinha, Isso. né? Então, olha só, o encorajador, que é o Espírito Santo, essa palavra do original quer dizer exatamente igual. O encorajador é exatamente igual a mim. Foi o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Eu vou enviar o encorajador. Em João 16 ele fala. Por quê? Ele é exatamente como eu. Só que agora ele não vai estar com vocês, ele vai estar em você. Uau. E aí, se eu levo vocês lá para Gênesis 1, 26, o que Deus falou? Façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, nessa obra Sim. de criar. Façamos o homem a nossa imagem semelhante. A nossa imagem. Jesus estava lá. Jesus é o verbo vivo, sabe? Jesus é a palavra. Jesus é aquele que vai comunicar. E o encorajador, o Espírito da verdade, está em vocês. Por isso que João 15, Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem, será feito. Bacana demais, bacana demais. Esse é o teu primeiro livro? É. Esse é o primeiro? O primeiro livro nasceu no ano passado. Em novembro, dia 30, eu fiz o lançamento na minha igreja. Ele veio em forma de devocional, uma jornada de 40 dias para um novo estilo de vida. É uma proposta para te trazer para mais perto
dele. É um tempo para você conhecer. E eu tenho aprendido que eu não preciso de muito tempo com ele. Muitos conceitos têm sido mudados dentro de mim. É importante que a gente tenha disciplinas espirituais. Eu amo jejuar, eu amo orar. Eu lidero a intercessão na minha igreja e ajudo na central da intercessão, que é ajudando os outros intercessores das outras igrejas. A gente faz um encontro mensal, onde a gente alinha, a gente tem encontros presenciais. E ali eu coopero com o que o Espírito Santo vem me ensinando, especialmente orar, fazer intercessão que está no coração de Deus. Então, a proposta do livro é que você tenha um tempo com ele. Se você tiver 1 hora, vai ser maravilhoso. Mas se a gente tem hoje uma escassez sobre o tempo, o Espírito Santo, ele também está ágil em comunicar para a gente o que a gente precisa. Então, se são 10 minutos que você tem do seu dia, se entregue totalmente nesses 10 minutos para essa Sim. leitura, para esse tempo com ele sozinho. A proposta do livro é essa. Eu digo que é um pretexto para... Eu falei assim para Deus, eu falei, pai, é um pretexto para o senhor pegar os seus filhos, né? Eu falo assim, marca eles com a tua glória. Interessante que nos lugares que eu vou, eu não faço... O Espírito Santo falou, olha, você não vai dedicar, você vai declarar. Porque lembra que tudo que ele comunica, ele cria? Sim. Tudo que ele fala, então eu faço aqui declaração. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Me presta aqui. Sim. São quantas páginas o seu livro? Ah, boa pergunta. Veja, 140, mais ou menos 148. Em média de 156. 156. O porquê que eu estou perguntando isso? Então, minha amiga, falando aqui, eu fiz uma pergunta acerca das páginas, porque eu sou um cara, eu sou um incentivador de todos, né? E a minha esposa também escreve, né? Minha esposa tem 2 livros e é porque parece ser um livro muito extenso, quase 200 páginas aqui, mas eu sou um incentivador de pessoas e eu digo para todo mundo, comece com o que tem. O primeiro livro da minha esposa, ela escreveu no celular. Imagina a dificuldade do que é escrever um livro no celular. Um teclado pequeno, uma tela limitada, uma leitura tão pequenininha. Mas eu disse para ela no momento, falei, cara, começa com o que você tem. Eu digo aqui para o pessoal no podcast que a gente começou com isso daqui com o que tinha. Depois as coisas foram melhorando, a câmera foi ficando mais cara, melhor resolução. E no primeiro dia tudo não deu certo, não. Eu tenho um livro escrito, e aí é um livro escrito para mim, que eu escrevi em cima de uma tábua de passar roupa. Simplesmente para provar para minha esposa que dá para começar com o que tem. Anos depois, ela escreveu no celular. Depois que ela escreveu o livro no celular, Deus me fez comprar um laptop para ela. Então, nem sempre as coisas na nossa vida, imagino eu, nem sempre vai estar tudo pronto, vai estar tudo fácil, vai estar tudo ao acesso das mãos. Eu queria agora que você incentivasse, sabe? Porque a gente deve ter aí, Cíntia, bons escritores aí, com certeza, com a palavra de Deus no coração e que querem começar, mas aí fica esperando o computador certo, o tempo certo. Conta um pouquinho dessa experiência de que como você começou a escrever. Tava tudo fácil? Não. Foi fácil? As ferramentas estavam todas ao alcance das suas mãos? Como é que foi? Conta isso, porque essa história, eu tenho certeza que vai impactar pessoas que querem começar e que Deus está derramando sobre elas e que não espere o tempo certo. Eu aprendi que pro ser humano faz hoje. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Isso, você precisa tomar uma decisão. A nossa vida sempre vai ser de decisão. Eu decido comer melhor, eu decido fazer exercício, eu decido. Alguém pode te ajudar, te incentivar, te encorajar, mas só você pode decidir fazer acontecer. Eu comecei a escrever também no celular. Bacana. Começou a vir a inspiração, e aí eu tive uma sugestão, eu creio que o Espírito Santo estava dizendo, você vai escrever. Eu ri, né? Porque, assim, como é que eu vou escrever um livro? Era, assim, algo muito distante. Lembra? Eu vim de um lugar, uma cultura onde ser uma escritora, ser alguém que fez faculdade era algo muito difícil. E essas crenças precisam ser quebradas, porque uma vez que você recebe a mente de Cristo, você está pronto para escrever e para ensinar e para ajudar outras pessoas que também precisam do que você carrega. Então, eu comecei a escrever no celular. E nesse período, eu estava trabalhando na prefeitura, nos postos de saúde, então eu chegava exausta. Eu falei assim, eu não tenho como
Eu queria escrever 90 dias, gente. Ó, foi para 40, porque o Espírito Santo, ele falou, por que que você não faz 40? Lembra que eu falei do encorajador lá dentro da gente? Sim. Às vezes um pensamento inspirado, você vai achando, isso é coisa minha. E às vezes o Senhor tá te dando uma boa saída. Então por que escrever 90 se 90 tá difícil? Faz 40, mas faz. Mas Mas faz. faz. Foi assim. Foi assim que eu comecei, parei, aí falei, deixa isso quieto, acho que isso não é para agora. Mas sempre lá no fundinho, o Espírito Santo me incomodando, olha, é para agora sim. Por isso que o que vem dele sempre vai levar você para frente. Sempre vai te colocar com disposição, com ânimo para fazer. Depender dele é o que vai fazer com que você faça. E faz do seu jeito, faz com o que você tem. Escreve. Se você é alguém que carrega algo que você pensa, poxa, isso pode ajudar pessoas, isso pode ser relevante para alguém, é certo que Deus vai te dar as condições, trazer pessoas para te ajudar, para que isso aconteça. Bacana demais. Cíntia, eu preciso falar dos nossos patrocinadores nesse momento, pois são eles que têm nos ajudado a manter, né, esse podcast no ar. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Então, Cíntia, como eu estava te falando, olha quem está aqui na minha tela, Gustavo Alvarenga. Ele que é designer de interior. Olha só, deixa eu dar um recado para você. Você que comprou um apartamento novo, uma casa nova e precisa colocar ela de um jeito todo bonito e todo especial, Gustavo Alvarenga tem os móveis certos, tem o gosto certo. Olha, vai aparecer aqui o telefone do meu amigo Gustavo Alvarenga, dá uma ligada para ele, designer de interior. Olha, Cíntia, eu posso dizer, Gustavo Alvarenga, ele é top. Ele deixa o teu apartamento com cara, olha, de puro luxo. Ó, liga pro meu amigo Gustavo Alvarenga aí e confirma lá com ele vai fazer uma visita e ele tem um preço fantástico. Então, Cíntia, é chegado o nosso momento bate-bola. Mas antes do momento bate-bola, eu quero falar do livro. Como é que a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, ela consegue comprar o teu livro? Você tem o Instagram, tem telefone para contato? Como é que funciona? Tem. O meu Instagram é Cíntia Meirelles Oficial. Lá na minha bio, tem o link da Amazon, tá também no formato Kindle, para quem gosta. E o livro físico você consegue. E quem é de Maricá, pode também mandar um WhatsApp para mim. O telefone pode falar? Pode falar o telefone, pode falar. O DDD 21 99612 2808. Se você quiser uma dedicatória, uma declaração profética, que é isso que Deus tem me inspirado para fazer, vai ser um prazer, uma honra. Ótimo. Então, eu vou deixar aqui no final do vídeo, aqui embaixo do vídeo, o telefone para contato e também o teu Instagram, para que as pessoas possam ver, conhecer. Okay. Amiga, é chegado o nosso momento bate-bola. Você tá pronta? Bora. No momento bate-bola é muito engraçado que quando as pessoas chegam aqui e elas perguntam, o que tu vai me perguntar? O que tu vai falar? Eu digo sempre para elas, se eu combinar com você, perde a graça. É um bate-papo dinâmico, algo para descontrair. Isso aí. É um bate-papo dinâmico para descontrair e a gente ter aqui um momento só nosso. É um momento em que eu te entrego uma palavra curta, uma frase curta ou uma palavra e você me diz exatamente o que vem à tua cabeça. Bora. Podemos começar? Bora. Então, vamos para o momento bate-bola. Um sonho. Um sonho. Deixar um legado de alguém que era amiga de Jesus e amava a presença dele. Bacana demais. Um medo. Medo de passar desapercebido alguma raiz de orgulho que possa me impedir de fluir com toda leveza e naturalidade como filha. Porque a única coisa que Deus, ele resiste é o orgulhoso soberbo. E aos humildes concede graça. Amém. Um lugar. Um lugar, a minha casa, a minha família. Quero pegar um gancho nisso. Eu conheço poucas pessoas que dizem a casa. Eu sou um deles. Mas a nossa casa é maravilhosa. Uma vontade. Uma vontade de ver a igreja de Jesus, a igreja viva de Jesus, viver nessa aliança firmada nas superiores promessas, viver como filhos que são livres, que são herdeiros e que conquistam a terra, que é a nossa. Um livro. O meu. Bom livro. Orações proféticas. Ótimo. Um hobby. Um hobby.
Eu amo estar com meu marido às sextas-feiras, quando ele consegue. Então, a gente tem essa rotina de, pelo menos uma vez na semana, ser só para nós. Que bacana. Parabéns para vocês. Faria de novo, não de fazer novamente o que você já fez e gostaria de voltar a fazer. De novo. Andar de patinete. Recentemente eu tive no Canadá e eu nunca tinha andado de patinete. E para conhecer a extensão da onde os nossos amigos queriam nos levar, eu andei. E confesso que fiquei com medinho, mas eu faria de novo. Eu andaria novamente. Bacana. Nunca mais faria. Nunca mais faria. Julgar. Família. Família. Lugar seguro. Amigos. Amigos. Crescimento. Uma motivação. Espírito Santo. Uma saudade. Meu pai. Uma música. Aquilo que parecia impossível, aquilo que Boa música. parecia não ter saída. Para fechar o momento bate-bola, Deus. Meu pai, Bom demais. meu bom pai. Cíntia, eu preciso que você indique uma pessoa para que venha gravar comigo, que possa vir à minha mesa para que a gente possa bater um papo, trocar informações, agregar assuntos e informações para todos com quem nos assiste. Quem você acredita que possa vir gravar comigo? Meu marido, Seu marido. ele tem medo de câmera, de microfone. Mas eu acredito que ele tem muito para entregar. Um homem que superou muitas fases, quebrou algumas vezes, teve que refazer. E é a minha inspiração, meu marido. Eu traria o meu marido. Ó, já fica aqui o meu convite para você, Também é. Meirelles. Já tá o meu convite aqui. Eu quero trazer você aqui. É um cara que, como mesmo a tua esposa declara, você quebrou algumas vezes, mas se Deus te deu condição de se reinventar, se reerguer, eu quero que você venha contar isso daqui, porque tem muitos homens, pais de família, que devem estar precisando ouvir o direcionamento, como o Meirelles conseguiu, como Deus permitiu com que ele se reerguesse. Sim. Meirelles, vai ficar o meu convite aqui. Peço também um pouco de paciência, minha agenda aqui é super lotada, mas eu vou arrumar um tempinho para trazer o Meirelles aqui. Já fica o meu convite. Cíntia, estamos chegando nos momentos finais. Agora é o recado da Cíntia. Para quem a Cíntia vai deixar o recado e qual é o recado da Cíntia? Bom, eu quero deixar um recado para os filhos amados. Você é alguém grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado por Deus. Não há nada nesse mundo que vai te preencher, que vai deixar você completamente feliz, senão a presença de quem te fez. Então, o meu recado para você é conheça o seu pai. Ele é um Deus que é pai, ele está perto e ele quer estar perto. Nós nascemos para ouvi-lo, essa é natural para nós. Nós nascemos para ouvir o nosso pai. E que todos os outros ruídos, de tudo que atrapalha ouvir o nosso pai, ele cesse para que você ande nessa terra como alguém que anda acima do ruído, acima do medo, acima da rejeição, acima da orfandade, acima. E vive na plenitude do seu amor, que o amor dele nunca falha. Bacana demais. Amiga, mais uma vez eu te agradeço pelo momento. Eu que agradeço. Mais uma vez, eu entendo a tua dinâmica, a tua logística do dia a dia, do trabalho e dos afazeres. Muito obrigado por ter reservado esse tempinho para estar aqui comigo. Eu que agradeço. E para você com quem nos assiste, muito obrigado por mais um episódio e até a próxima. Um beijo. Tchau.